Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e às quintas-feiras às 19h30. Parte técnica novamente está aqui comigo, meu amigo Euri, o palmeirense discípulo do Tomás, e ele hoje me prometeu que ele vai ficar bonzinho, que ele não vai adiantar o relógio. Vamos ver se ele vai cumprir a promessa. E olha que eu trouxe chocolate para ele, para ver se eu compro ele, para ver se ele não adianta o relógio. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar sequência hoje ao último programa da quinta-feira, onde eu li um texto extraído do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Mahat. E como o texto era muito grande, eu comecei a lê-lo e interpretá-lo no segundo bloco do programa. Metade do texto ficou para hoje, e para evitar que não dê tempo no segundo bloco, eu já vou começar pela sequência desse texto, já diretamente no primeiro bloco, e no segundo, dando tempo, eu vou pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro bloco, no programa de quinta-feira. Pegar palavras que têm traduções com significados diferentes em várias culturas ou áreas, porque isso ajuda a dar visão de conjunto e é uma forma de conhecimento dentro do contexto espiritual para todos nós. Outra coisa importante, como vocês sabem, o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos está disponibilizado para download gratuito no site do IPPB, ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Está disponibilizado esta edição que foi publicada pela editora Madras, está esgotado em português, e também estão disponibilizadas lá as traduções do mesmo livro para italiano, espanhol e inglês. Está para entrar a tradução em alemão, e para o ano que vem, no primeiro semestre, entrará a tradução em francês e talvez mais para frente em japonês. Olha que legal, e todas essas traduções estarão lá disponíveis, essas que serão feitas e as que já estão feitas estão lá. Vocês podem baixar o PDF ou mandar o link para algum amigo, alguma amiga que esteja em outros países, que fale outros idiomas, que já tem a tradução do livro. Passa para eles o PDF, é uma indicação de um livro muito legal. E um aviso também, o site do IPPB está passando algumas instabilidades ocasionais no provedor dele. Inclusive, até dezembro nós vamos trocar de provedor. O site está sendo todo atualizado pelo Pedro, que vem dando ajuda lá no site há muito tempo. Obrigado, Pedro. Quando você estiver escutando o programa, muito obrigado. O trabalho que você está fazendo lá no site, gratuitamente, tirando seu tempo para ajudar a gente a manter um site com tudo gratuito lá, todas as informações. O Pedro está trabalhando numa versão mais moderna do site. E aí, em dezembro, eu vou sentar com ele quando eu tirar férias, né? E o Pedro também tiver o tempinho dele, eu vou sentar com o Pedro nas férias. Nós vamos trabalhar alguns dias na atualização do site. Vai ficar bem mais dinâmico, mais moderno, bem mais amplo. E o que eu quero avisar vocês? Como estão ocorrendo algumas instabilidades no provedor, tanto que a gente vai sair dele em breve, algumas pessoas tentam baixar o livro pelo celular e ele não vai. Isso acontece com um ou outro aparelho de celular, não todos. Então, se isto acontecer com vocês tentando baixar no celular e não conseguir, faça outra coisa. Faz o download para dentro do computador, que ele vai sem problema. A instabilidade está apenas em um ou outro aparelho celular, não todos, né, como eu já falei, mas baixem lá diretamente no computador
põe numa pasta lá, fica com o livro, depois você manda para o seu celular de lá, manda para as pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o ponto onde eu parei. Para quem não escutou o programa anterior, seria interessante escutar o programa anterior, porque está no contexto dessa sequência de hoje. Muitas vezes eu faço sequenciais os programas porque eu estou aqui toda semana, sábado e domingo. Então, às vezes uma coisa parou no meio na quinta, eu continuo no domingo. Parou no domingo, eu continuo na outra quinta. E aí a gente vai intercalando alguns temas, porque o programa tem 1 hora com 2 blocos para eu poder compartilhar informação, e são tantos temas, tem tanta coisa para poder ampliar, que nem mesmo 1 hora pode dar conta, né? De poder expandir tudo isso. Então, como tem 2 programas, eu vou sequenciando muitas vezes uma temática, tá bom? Então, vou pegar do ponto onde eu parei, os tópicos do livro, as mensagens do Sanat Kumara, eu vou interpretando aqui, fazendo uma releitura para vocês. Lembrando que o Sanat Kumara, ele traz toda uma informação baseada na profundidade dos ensinamentos espirituais que eram ventilados outrora no Antigo Egito e na Velha Índia, dentro dos contextos espirituais daquelas culturas. Não estou falando do contexto popular, natural de cada cultura, mas sim das informações espirituais passadas de mestre para discípulo dentro dos templos, dentro dos ashrams, por exemplo, na Índia, ou em ambientes isolados da floresta, onde pessoas se retiravam para meditar no divino. Então ele segue esta profundidade, mas é claro, numa objetivação de uma atualização para os tempos modernos, para estudantes da parte espiritual de várias áreas que estão no mundo hoje, século XXI. Então ele pega a profundidade, ele joga, ele opera no plano espiritual, tá? Ele tem um templo extrafísico que ele coordena do lado de lá de estudos espirituais, também participa do Templo das Águas Etéreas, que é um lugar de cura para recém-desencarnados, usando energias do elemento água, que em sânscrito é chamado Apas, não confundir com Varuna, que é a divindade no panteão de divindades hindus. Lá dos Vedas, a divindade reitora do elemento água, e o elemento água é Apas, a divindade reitora do elemento Varuna. Assim como fogo, só para comparar, é Terras, e o deus do fogo, o deus Agni, é que em muitas traduções para caracteres latinos em inglês ou em português, por exemplo, há uma distorção na tradução e às vezes confundem um elemento, que é um tátua, também chamado tamatra ou buta, um elemento, confundir com o reitor do elemento. É igual um ocidental confundir H2O, que é água, com Netuno, que é o deus das águas. Netuno não é igual a H2O, então a mesma relação. Então eu procuro pegar a configuração dos conteúdos que ele passa e eu então tento converter de uma forma espiritualista ocidental aqui para vocês. Então é esse o trabalho. Vamos lá? Bom, sequência dos tópicos. Os amparadores extrafísicos não são garçons invisíveis de projetores. E o oposto também é verdadeiro. Amparadores e projetores são apenas espíritos imortais, evoluindo e trabalhando, em conjunto, em favor do bem de todos. Dentro ou fora da carne, são apenas seres espirituais e humanos, trabalhando e aprendendo neste incomensurável universo interdimensional do todo. Pessoal, quando se fala aqui amparadores, é uma expressão usada hoje, atualmente, nos meios de estudos de projeção astral, né, dentro do âmbito da projeciologia, por exemplo. Porém, dependendo como você chama a saída do corpo, que também ganha vários nomes ao longo das várias culturas, o derivado aparece. Por exemplo, se você fala projeção astral, tá? Você está falando de algo que é uma parte astral que está dentro, que é projetada de dentro para fora, como já expliquei tantas vezes aqui. Daí o nome clássico europeu, projeção astral, e depois por corruptela popular, viagem astral. Modernamente, muitos pesquisadores chamam de projeção da consciência, onde a consciência, com algum veículo de manifestação, é ejetada de dentro para fora numa experiência fora do corpo. Então, se eu chamar projeção astral, ou projeção da consciência, ou projeção extrafísica, quem é que faz uma projeção?
uma pessoa que é um ser humano, um projetor ou uma projetora, alguém que se projeta de dentro para fora. Porém, se eu usar a expressão viagem astral, que é uma expressão dentro da área mística mais popular, quem é que faz uma viagem astral? Um viajante espiritual. Se eu chamar viagem fora do corpo, quem é que faz? Um viajor extrafísico. Então os nomes, eles vão aparecendo dependendo daquela cultura ou daquela linha de estudo espiritual que usa uma nomenclatura. Alguém que pratica aquilo vai ganhar um derivado, uma derivação, vamos chamar assim, daquele nome. No Tibete, em algumas linhas, chama-se Delog, que é o viajante espiritual. É claro que eu estou falando de algo do budismo tibetano, que não é o budismo tibetano clássico, mas uma coisa que está dentro da atmosfera de estudantes espirituais. Essa palavra surge nesse contexto. Delog, nem sempre um budista clássico tibetano vai conhecer a expressão, mas só vocês pesquisarem. Delog é o viajante espiritual no contexto tibetano. Tá? Em sânscrito, você tem uma expressão chamada Keshara. Hara é um dos bijamantras do Shiva, quer dizer, o transmutador, aquele que destrói o ego, transforma a consciência. Hara é o bijamantra do Shiva. Ketcha, ou também o derivado Ketchava, aquele que destrói o mal, muitas vezes comparado também em sânscrito com a palavra Murari, aquele poder divino que destrói o mal, pode ser associado a Krishna, Rama ou Shankara, né, que é um dos nomes do Shiva também. Então, Ketchava, né, a origem dessa palavra, Ketcha ou Kesh, tá? Keshihara. Esse Ketcha ou Kesh é algo divino, muitas vezes dentro do ocultismo ou esoterismo, se é que eu posso chamar do shivaísmo, que seriam algumas linhas que buscam a vibração de Shiva, diferente da vibração Vaishnava, que busca a vibração de Vishnu, e para mim essa divisão, ela não existe, para mim o todo está em tudo e é uma coisa só, mas pode apresentar muitos aspectos. Então, um shivaísta, dentro de um contexto mais fechado, falaria da cabeleira de Shiva, tá? E esta cabeleira é uma metáfora do universo. Então, o que você fala? O cabeludo, aquela cabeleira cheia de estrelas, como se a cabeleira do Shiva fosse o universo. Então, Keshara, quer dizer, o cabeludo divino, a cabeleira de estrelas por onde você viaja. E esta cabeleira de estrelas é Shiva, o universo está no cabelo dele. Então, um viajante espiritual viaja pela cabeleira de Shiva, ou seja, ele viaja por outros planos, pelo universo. Daí o nome Ketchava. Não, desculpa, Keshihara. Ketchava é destruidor do mal. Keshihara, simplesmente aquele que viaja pela cabeleira de Shiva. Isso é uma coisa também não muito conhecida fora dos meios shivaístas, vamos chamar assim. Então, a pessoa que tem a saída do corpo é um Keshihara. Ele viaja pela cabeleira de Shiva. E você pode colocar também Ananda, ou a Ananda, que é um estado de bem-aventurança, Kesharananda, um projetor ou projetora feliz. Então aí ele está chamando aqui de amparador aquele que sai do corpo, né? Desculpa, aquele mentor que ajuda o que sai do corpo. É um termo mais específico. Então, se você pegar o nome saída do corpo, projeção astral, você vai ter derivados. Quando a pessoa sai do corpo e tem uma presença espiritual, né, dentro dos meios da projeciologia, é chamada de amparador ou amparadora, porque está amparando uma experiência fora do corpo de alguém. Porém, num sentido geral, o amparador, né, também pode ser chamado em outras linhas de guia espiritual, protetor astral, auxiliar invisível, benfeitor espiritual, mentor extrafísico, e aí não vamos ficar presos em nome. Cada nome está dentro de um contexto, né? Aqui está sendo usado o termo amparador no sentido moderno daquele que ampara alguém que faz uma saída do corpo. E aqui no texto, o Sanat Kumar fala que esses amparadores ou mentores não são garçons extrafísicos dos projetores e projetoras, porque ficou meio que entranhado nos meios espirituais, tipo, eu vou sair, o meu mentor vai me ajudar, meu amparador vai me ajudar, ele tem que me ajudar porque ele é meu amparador.
Veja, como se o amparador ou mentor tivesse a obrigação de sair do plano onde ele está livre da matéria, por mérito no momento, para vir descer para ajudar um projetor ou projetora. Muitas vezes que nem está imbuído de propósitos elevados, nem de fazer algo bom com aquilo. Um mentor ou amparador não é garçom de alguém que quer sair do corpo. E um mentor falar assim para alguém, o Euri no caso, Euri, venha, querido, saia do corpo, eu estou aqui para lhe servir. Não é nada disso que é o trabalho espiritual, né? Então, tanto projetores ou viajantes astrais, os nomes que você quiser, quanto amparadores ou mentores, todos são aprendizes do infinito, neófitos do todo que está em tudo. Nós estamos aprendendo no momento dentro da carne. Esse pessoal está aprendendo fora da carne, mas já passaram aqui também. Somos todos aprendizes do universo e um ajudando o outro. O irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. Mas não significa que o irmão mais velho tenha que atender tudo que o irmão mais novo quer, sendo que o irmão mais novo às vezes faz birra. A mesma relação. Não adianta falar, mentores da luz, venham me buscar. Não vão te buscar. Se você não trabalhar em cima, não estudar, não aprofundar, vai te buscar para quê? Pra você ficar com medo do lado de lá? Vai buscar você para quê? Para ter um objetivo escuso na saída? Não. Mentores têm mais o que fazer, eles também têm vida própria em outro plano, não são garçons serviçais de estudantes espirituais que estão na matéria. Eles são monitores, professores da consciência e que dão uma forcinha para a gente aqui, sem tirar o livre-arbítrio, sem se meter na nossa vida, dando cobertura e apoio nas atividades que eles possam ajudar sem ferir o seu livre-arbítrio. Uma destas atividades são as saídas do corpo, em que eles podem interagir, guiar, orientar, mas dependendo do calibre da pessoa que sai do corpo, o que ela quer, qual é o objetivo dela nesse tipo de estudo. É um objetivo leviano? É um objetivo profundo? Quer dizer, dentro da perspectiva de alguém mexendo com essa área, é que está a sintonia com o mentor ou amparador, com o qual ela vai encontrar. Como é que pode alguém, citando aí o programa de quinta-feira passada, alguém querer ascender carregando coisa pesada, fazer uma ascensão espiritual? Como é que alguém quer que um mentor espiritual tire ela do corpo e leve ela para um plano mais alto, se ela não está com nada alto na consciência para ter ressonância? Pelo contrário, está cheio de coisa pesada. Então, essas reflexões são muito úteis, muito importantes para quem estuda espiritualidade de forma séria. Quem está atrás de aventura mística ou de fenômeno paranormal sem profundidade nenhuma, ou um joguinho místico, uma brincadeirinha esotérica, não é para isso que esse texto está destinado. Ele está destinado para quem quer aprofundar. Muitos de vocês que estão me ouvindo pela rádio, pela internet ou assistindo pelo YouTube, estão buscando essa profundidade, senão para que aprofundar qualquer tema espiritual, se não for para melhorar o nível de consciência, pessoal. Nem todo mundo está consciente disso, porque busca referência espiritual sem nenhuma profundidade, sem saber exatamente o que está buscando e o que quer. Não há como negociar isto com a espiritualidade. O que está em jogo é o despertar da sua consciência, que não tem a ver com doutrina, sexo, época, previsão disso, tempo daquilo, tem a ver com a sua determinação e deliberação de tentar melhorar, mesmo em meio a tantas provas e tanta coisa louca nesse mundo, ainda assim trabalhar, atravessar a vida com conteúdo, mesmo que tudo em volta seja zoado, dentro de você vai ter que haver uma luminosidade, senão você vai afundar dentro da travessia e não vai conseguir galgar uma consciência melhor. E é um desperdício ter que descer para uma encarnação. Gente, dá muito custo descer a gente aqui. Você sai de um outro plano, compactam você num campo energético, reduz a tua vibração para conectar dentro de um corpo humano, dentro do útero de uma mulher, que durante 9 meses alterou o corpo dela, a rotina dela, para te receber, depois, ao longo do tempo, para criar você aqui na matéria, educar, gasto com escola, roupa, alimentação. Quer dizer, dá um trabalho danado trazer um espírito para dentro da matéria e dar condição dele ir dentre as provas do meio. E isso, né, essa trabalheira toda, para nada, para você que desceu aqui, para nada, para no final, na hora da morte, sair às vezes mais complicado do que quando entrou, ou na mesma. Não, gente, vamos valorizar isso na hora que a gente sair no final dessa vida, seja em que momento for, pode ser daqui a 50 anos, pode ser hoje. Para mim, para você, a gente não sabe, mas que no momento final, a média da tua travessia pelo mundo
seja saudável. Perfeita não vai ser, nem para mim, nem para você. Mas entre altos e baixos, que a média de altos seja melhor que a média dos baixos, dando uma média razoável. Só isso basta, não precisa virar perfeito, mestre, missionário. Você melhorando um pouquinho já é muita coisa. E manter essa melhoria e lutar por ela. Então, gente, é um desperdício descer. E a vida com suas provas, seus problemas, faz parte da experiência de alguém num planeta como esse. Então, estudos espirituais são bem legais, mentores nos ajudam, mas não são garçons ou serviçais da gente. É necessário ter respeito por esses guias que nos aturam, nos ajudam. Agora, respeito não significa adoração cega. É o respeito por alguém em outro plano que está te dando uma força. Mas não faça devoção cega, não estamos falando de uma divindade, estamos falando de um ser espiritual que ajuda na sua evolução e que também busca parâmetros mais altos, porque também está evoluindo. Mas no momento está fora e pode dar uma forcinha para quem está dentro. Mas não é seu garçom, não é seu serviçal. É alguém que você precisa respeitar, porque está tirando o tempo dele lá para vir ajudar você aqui, sendo que a pessoa podia estar do lado de lá em outro plano, no meio da luz, e desceu aqui e está cuidando da sua experiência. É necessário respeito. Em relação a isso, esse pessoal não é serviçal da gente. Nem nós somos serviçais deles. Somos todos espíritos em evolução. Nós dentro da carne no momento, eles fora. E aí todo mundo vai crescendo. Vamos lá. Como é possível alguém querer elevar-se espiritualmente carregando os detritos energéticos do ódio na câmara secreta do coração? Essa nem precisa a gente comentar, ela é muito óbvia, né? Os grilhões do ódio são o visgo da alma. Como é possível voar assim? Quando você fala visgo, é uma coisa que gruda, né? Fica apegando, né? Fica ali grudada. E o ódio é o visgo da alma na visão do Sanat Kumara Atika, ou seja, o ódio é o visgo, aquilo que prende você dentro de uma conotação emocional pesadíssima e impede qualquer ascensão, qualquer avanço numa senda espiritual. Ao longo do tempo, eu conheci muitas pessoas dentro dos estudos espirituais. O que eu vou falar aqui não tem juízo de valor, não é julgamento sobre essa pessoa, aquela. Eu estou falando no sentido geral. Eu trabalho com isso há muitos anos, com contato com muita gente. Há estudantes espirituais que podem até ser dedicados, estudar muito e tal, mas que carregam, às vezes, o visgo do ódio dentro do coração por algo que lhe aconteceu no passado. O estudo espiritual não está exonerando esse visgo, esse ódio dentro dela. E dá para ver claramente que ela nutre, até às vezes, sem confessar isso abertamente, nutre um desejo de vingança ou de acerto, e às vezes terceiriza isso, desejando que o karma frite quem lhe prejudicou, desejando que Deus puna. Tudo isso é desejo de vingança inconsciente. Trabalhem sobre isso, gente. Nenhum de nós é uma maravilha ou perfeito, mas é possível trabalhar alguns conteúdos. Então, não deixa passar isso, tá? Se você está estudando algo espiritual, o objetivo é elevação da consciência, melhoria. Como que você pode melhorar e abrir carregando algo pesadão dentro? Uma coisa ali oculta, pesada. Não, essa pessoa já viu, né? Muito estudante espiritual carrega ódio e desejo de vingança e às vezes por fora ninguém nota. Então é necessário trabalhar isso. Esse alerta que eu estou fazendo, ele é para todos nós. Eu nunca me tiro das coisas que eu alerto, porque eu também estou encarnado aqui, vou ao banheiro igual todo mundo, respiro o mesmo ar, estou na mesma luta aqui, tentando vencer a mim mesmo. Todos nós precisamos estar alertas com isso. Estudos espirituais para ampliar o nível, não é para você tentar pensar num plano superior carregando um plano inferior com seu ódio dentro. Que ressonância que vai dar? E muitas vezes a pessoa estuda tudo isso, como eu já falei antes, só intelectualmente, mas o coração dela está com o visgo do ódio, está cheio de coisa agarradiça, escura dentro. Por isso esse alerta que o Sanat Kumara Atika está fazendo aqui, e eu estou agora tentando explicar do meu jeito. E lembre, eu sou só o compartilhador da informação, estou tentando dar o ângulo de visão que eu tenho dentro da espiritualidade. Filtra tudo, como vocês sabem, não precisa aceitar nada, não tenho verdade absoluta para passar para vocês. Agora,
a observação desses tópicos me parecem básicas e gerais para qualquer estudante espiritual de qualquer área, e aí usa o bom senso e vê se esses tópicos estão corretos e de acordo com algo de bom senso e evolução dentro dos seus estudos. Euri, já estamos em cima? Gente, ele prometeu que não ia adiantar o relógio, mas ele fez isso de novo. Euri, sabe aquele narrador que fala, ele fez de novo, quando o cara fez um gol de novo, a Samira entrou ali, um abraço, Samira. Ele fez de novo, aquele narrador. O Euri fez de novo, adiantou o relógio. Já estamos na hora do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo na Vibe Mundial. Programa Viagem Espiritual. Com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e ali está o Euri, o homem que sempre faz de novo, né? Adiantou o relógio, ele é discípulo do Tomás. Vamos dar sequência aqui aos tópicos do Sanat Kumara. Ainda bem que eu escolhi fazer isso no primeiro bloco, porque para cada tópico dá para desdobrar uma série de reflexões que são úteis não só para vocês que estão me escutando aqui, mas também para mim. Cada vez que eu olho isso, eu também crio reflexões para mim mesmo. A gente tem que estar alerta, nenhum de nós sabe tudo, e a gente não pode dar mole, cair em zona de conforto, achar que nós somos elevados, somos da luz, não somos desse planeta, isso aqui é uma prisão. A gente não pode cair nessa. Você tem que estar renovado cada dia, não importa o planeta que você está, o universo ou o plano que você está. Onde você estiver, faça o seu melhor aqui ou em qualquer lugar do infinito. E deixa o universo te atrair para algum lugar compatível com a tua evolução. Vai melhorando e deixa que o universo é inteligente, te leva para planos mais altos. Não é desejando escapar da Terra que você sai da Terra, que o desejo de escapar faz você voltar. O lance é, deseja melhorar, trabalhe em cima, seja aqui, seja em outro lugar, não fique esperando, eu vou desencarnar para qual planeta. Você vai para onde você precisar ir e que o universo sabe, conhece você melhor do que você mesmo, vai para o lugar que a sua sintonia te atrair. No momento você está na Terra, amanhã eu não sei onde você vai estar. Agora, onde você estiver, qualquer planeta, encarnado ou desencarnado, você está sempre dentro de você. Se você não melhorar por dentro, você está lascado em qualquer lugar que você for, porque não vai estar bem por dentro. Vamos lá. Fanáticos espirituais não são iniciados, são súditos da ignorância, sua mestra e companheira diligente, são parceiros da violência, sua colega de caminhada, são doentes conscienciais. Gente, aqui o Sanat Kumara está falando do fanatismo, que fanáticos espirituais não são iniciados espirituais ou estudantes espirituais, porque se fosse não seria fanático. Todas as áreas humanas, vocês encontram pessoas que radicalizam, se fanatizam, seja na política, no esporte, na religião. Não podia também escapar à área de estudos espirituais, seja lá a área que você estiver estudando. Você encontra pessoas radicais em todas as áreas. O estudo espiritual, ele é libertário, não é para ficar pilhando e achando que a pessoa sabe tudo ou que só a área que ela está que sabe tudo, que as outras não sabem e que outros trabalhos não são relevantes porque não são na linha dela. Cuidado com esse tipo de coisa. Ninguém suporta um fanático de qualquer área que chega com algum livro ou alguma tradição e tenta impor a força, fazer você engolir. Ninguém gosta disso, nem nas religiões tradicionais. Agora, dentro da parte espiritual, não era nem para um estudante espiritual ter esse tipo de postura, sabe? Vive e deixa viver. Trabalha, avança, explica se alguém te perguntar. Caso contrário, vai evoluindo. Chega na padaria e compra pão. Não fica tentando doutrinar as pessoas, né? Não fica tentando doutrinar ninguém no teu trabalho. Faz tua parte. Seu caráter, sua atitude é que é importante, né? O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Você não vai mudar o mundo. Você não mudou nem você por dentro, nem eu mudei a mim. Então é muito difícil mudar. Não adianta tentar tirar uma fruta verde do pé.
Quando a pessoa está no ponto certo, ela vai buscar. E aí você pode oferecer conhecimento naquilo que você achar que é legal compartilhar. Fora isso, não força a barra. Pelo fato de estudar a parte espiritual, não se acha melhor do que os outros que não estudam isso. Isso é uma besteira, uma falácia, tá? Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Quantas vezes eu falei isso aqui para vocês? E tem gente que se irrita, talvez porque esteja nesse parâmetro. O que me importa se uma pessoa é materialista? O que me importa é o caráter dela. Não é porque ela não estuda algo espiritual que eu não vou dar valor se ela é uma pessoa do bem e de valor. Está cheio de gente que apenas não segue linha nenhuma e tem um caráter, ajuda os outros e faz isso somente por estado de consciência. Mais válido que um estudante espiritual que às vezes tenta fazer algo para ganhar o paraíso. Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de radicalismo, seja ele qual for, impondo, violentando. Isto não é uma jornada espiritual. É o velho fanatismo que a pessoa já apresentava em outras áreas e agora apresenta esse comportamento ridículo de tentar pressionar e doutrinar todo mundo e usar só aquela maneira de ser, não conversa com as pessoas que não comungam da mesma vibração dela. Gente, você está no mundo, você vai para o trabalho, está cheio de gente que não segue a cartilha da sua linha espiritual. Vai ter que conviver com todo mundo. Você vai almoçar no lugar, vai na padaria, vai pegar o metrô, está cheio de gente que não segue a tua linha e eles não são inferiores a você só porque você estuda nada disso. Pelo contrário, tem gente muito boa ralando no mundo que não sabe nada desses estudos e que é pessoa do bem, pessoa saudável e que tem uma média às vezes melhor do que a nossa que estão estudando isso. Você tem que reconhecer isso e não fanatizar. Radicalismo não tem nada a ver com os temas libertários de qualquer estudo espiritual, de qualquer área. Vamos seguir. Remédios contra a depressão e o pessimismo. Aí ele cita 2: estudo e trabalho, força e perseverança, paz e luz. São os remédios que ele dá contra ondas de baixa, de pessimismo que afetam a pessoa. 17 aqui, o 17º tópico. Os seres despertos amam incondicionalmente, referindo-se a grandes consciências que amam a todos indistintamente. A luz do sol, pessoal, é a mesma para todos. Ilumina quem é legal e quem não é. Alguém com amor e uma consciência desperta irradia esse amor incondicionalmente. Não vai amar só aquele que é bonitinho ou bonzinho. Vai irradiar a favor da humanidade inteira, sem distinção de raça, de pátria, de fronteira, de religião, de nada. Simplesmente um abraço de amor no mundo é incondicional. Consciências avançadas ajudam a todos incondicionalmente, tentando sempre o melhor, sempre pensando na paz mundial, sempre pensando de conjunto, sem tomar lado X ou Y de área nenhuma, buscando o consenso e o que seja de equilíbrio em todas as coisas. Vamos lá. Todo aquele que odeia torna-se um mago das trevas conscienciais, pois permite que seres trevosos se aproximem por sintonia e usem suas energias contra o mundo. Ódio é doença. Isto é fato, gente. Eu trabalho com desobsessão há muito tempo. Uma pessoa que projeta ódio na direção do outro, não é só o processo dela irradiar que está dentro dela. Primeiro, ela é a primeira a ser afetada. É que entidades maldosas do plano espiritual, interessadas em projetar algo ruim também, se anexam no campo energético da pessoa, invisivelmente, nos assédios e obsessões espirituais. Semelhante atrai semelhante num nível energético. Eu não estou falando aqui no plano físico, eu estou falando num nível energético. Então, alguém que odeia, não importa que parâmetro seja, pode servir de veículo para entidades extrafísicas cheias de ódio que tornam a pessoa um veículo de trevas e ampliam aquilo no mundo. A pessoa que odeia não tem essa noção de que outros que odeiam e que estão em outro plano acoplam energeticamente com ela e aumenta isto. E aí o ódio dela, que às vezes estava direcionado para algo, torna-se um ódio agora direcionado contra a humanidade e ela não percebe, podendo inclusive ser veículo de violência em relação à humanidade. Então, esse tópico é muito sério, temos que tomar consciência, sabe? Estamos estudando a parte espiritual e não era mais para acontecer isso com nenhum de nós. Haver um ódio, entidades vêm, exploram o nosso ódio, cacetam o mundo psiquicamente,
usando a gente como veículo. Pô, isso é uma vergonha, gente. É uma coisa, uma lambança espiritual que um estudante espiritual já deveria ter erradicado há muito tempo. Eu estou falando isso para vocês, só lembrando, eu não sou mestre, não sou seu orientador espiritual, não sei o que você deve fazer da sua vida. Eu estou falando de formas gerais, alguém que odeia torna-se veículo de mais ódio, e isso é muito ruim, e esta pessoa às vezes estuda a parte espiritual e pensando num planeta avançado ou num negócio lá e está carregada de ódio cá embaixo. Vamos lá. Olhe para cima e veja o azul do céu. Agora, olhe para baixo e veja a plantinha carregada de flores vermelhas no vaso que está no cantinho da varanda. Você está entre o azul celeste e o vermelho da terra. Pense nisso. Gente, aqui é uma parte poética. O ser humano, ele recebe energia celeste por cima, que entra pelo chakra coronário. Mas os nossos pés estão colados na terra, então sobe a energia mais densa da terra. E essas energias, tanto as que descem quanto as que sobem, se mesclam na altura da área cardiorrespiratória, equilibrando o que desce do céu e o que sobe da terra. Então o ser humano, que é um espírito encarnado na matéria, ele é um elo entre o alto, que ele está ligado, e a terra onde ele está encaixados. No momento encarnados, somos híbridos, espíritos na condição humana. Alguém que mora em outro plano não tem o corpo humano, é um espírito vivendo no plano extrafísico. Nós somos espíritos vivendo no intrafísico, no plano denso. Então nós estamos numa condição híbrida. Somos estrelas, já que a nossa origem é o universo, não é a Terra, mas estamos nos expressando num corpo carnal. Então estamos entre o céu e a terra. O azul do céu, o vermelho da energia da terra. Estamos entre o azul e vermelho. Por isso que ele fala, olhe para o céu, para o azul. E olha agora aquelas florzinhas vermelhas na plantinha, num vaso na sua varanda, que representa a energia da terra. Você está entre o azul, está entre o vermelho, entre o céu e a terra, espírito encarnado nesse plano físico aqui, entre o céu e a terra. Agora, uma coisa iniciática, yogi. Dentro do contexto das divindades do hinduísmo, a Mãe Divina, no aspecto Parvati, que seria a esposa de Shiva, porque dentro do panteão de divindades hindus, a esposa de Brahma é Sarasvati, a esposa de Vishnu, Lakshmi, e a esposa de Shiva, Parvati. E a Mãe Divina pode tomar outros aspectos, Durga, Jagadamba, Kali, Tripura Sundari e tantas outros nomes surgidos na tradição hindu. Então a Parvati, muitas vezes, um dos aspectos dela, que muitas vezes é vista espiritualmente, eu já vi muitas vezes, aparece uma entidade plasmada de mulher indiana, linda, cabelo grande, morena, né? Uma saia vermelha, toda salpicada de florzinhas e uma blusa azul. Qual que é a metáfora desta visão da Mãe Divina, né? O vermelho da saia é a terra, o azul da blusa é o céu. Ela é um ser que desce do céu para inspirar. E, ao mesmo tempo, ela puxa o vermelho da terra. E aí é claro que vamos entrar com metáforas de Kundalini, que é um tema muito complexo da gente falar do despertar da Kundalini e da ascensão disso, né? Mas eu estou usando como simbolismo. Então, a Parvati, a Mãe Divina, azul e vermelha, céu e terra, na Mãe Divina, em vários aspectos. E eu sei também que em outras culturas pode se apresentar o mesmo arquétipo do azul e do vermelho na vestimenta, na área cigana, por exemplo, ou na área da Umbanda, alguma divindade ligada ao sagrado feminino dentro do contexto da Umbanda, e daí por diante temos também, embora por outra via, as deusas gregas, as amazonas, nós temos contextos de Mãe Divina variados em várias culturas, porém, acima de tudo, uma luz só, que não é mãe, não é pai, é o eterno, é a mãe, é o pai, é tudo, o absoluto, o divino. Vamos lá. O iniciado não teme a morte. Sendo discípulo de Shiva, o divino transformador, como poderia temer qualquer mudança? E aí já falei tantas vezes aqui para vocês sobre o terror do medo da morte, né? Vocês se lembram? Né? Um iniciado, um estudante espiritual de qualquer área, precisa trabalhar para exonerar isso e assumir sua condição espiritual imortal. Mesmo dentro do corpo, nós não deixamos de ser espíritos, centelhas do divino. E um dia entramos no corpo, um dia vamos sair. Não nascemos nem morremos, entramos e saímos dos corpos perecíveis. O iniciado não teme a perda, nem mesmo do seu corpo denso,
pois sabe que nada lhe pertence no mundo transitório. Por isso, ele apoia-se somente no inefável, invisível aos olhos da carne, mas visível à luz da inteligência e ao amor do coração. Pessoal, olha que bacana esta parte. Medite na luz dourada de Horus, permeando seu corpo e sua aura. Sinta-se conectado aos ditames superiores, que governam o progresso do iniciado na senda espiritual. Sinta-se sintonizado à firmeza do portador da luz. O Horus, o filho divino de Ísis e Osíris, representado na luz dourada. Inclusive, o nome de Horus é considerado um mantra para quem está dentro de uma imersão na egrégora egípcia de outrora, não é o Egito de hoje. Egrégora é essa que está vigorando no plano espiritual, como sempre, né? Então, pensar no nome de Horus, principalmente no chakra da testa, ou no cardiorrespiratório ou nas mãos, numa luz dourada e o nome de Horus como um mantra, né, traz uma vibração muito forte. Eu já passei por experiências com o nome de Horus no plano espiritual, isso me foi orientado por outros mentores também. Cada cultura tem seus ícones e referências e tudo isto contém egrégoras. O nome daquele ser divino que você respeita sempre vai ter uma vibração legal para você. Seja o cristão pensando em Jesus, o budista pensando no Buda e daí por diante, cada um na sua. Eu não vou ficar comparando quem é melhor ou pior, porque isso é desnecessário. Dentro da linha que você gostar, respeita aquela atmosfera e o nome dos ícones representativos dessa atmosfera pode ser considerado como mantra para você, dentro daquela linha. Quando o iniciado medita no todo, as lágrimas vêm aos olhos, naturalmente, e o seu coração se derrete de amor incondicional. Esses são os sinais de que o chakra cardíaco tornou-se avatar desperto da consciência cósmica. Gente, muitos de vocês, num momento de meditação ou de prece, elevando os pensamentos ao poder maior, que você respeita dentro da forma que você acha que deve ser para a sua jornada espiritual, cada um tem seu jeito, muitas vezes lágrimas descem aos olhos. Não é desequilíbrio emocional, não. Não é fanatismo religioso, não. Simplesmente é algo que brota serenamente. Brotam as lágrimas serenas de um grande amor que você sente em ressonância com o que você está fazendo naquele momento. Eu conheci muita gente nessa área. As pessoas legais que eu conheci que mexiam com saídas do corpo, muitas choraram na volta para o corpo pela grandiosidade que viram nas saídas, a presença de mentores serenos e anônimos. Projetores e projetoras choram no silêncio da madrugada, voltando de uma saída do corpo com o que viram. Mas não é choro de desequilíbrio, é choro de amor, porque é tanto amor que a gente arreia. Ocorre isso. Eu conheci muita gente nessa área, nenhum deles passou incólume por isso, e eu também. Como também muitos de vocês, médiuns, curadores e curadoras, estudantes espirituais, já passaram por isso também. E o mundo de fora não sabe o motivo das lágrimas de compaixão que descem quando você está ligado a um potencial superior e sente algo muito maior do que você interpenetrando o seu coração. Isso não é algo que se explica, é algo que só se sente. Ninguém de fora vai poder entender nada, então não precisa ficar refém da opinião dos outros. Ninguém está dentro de você para saber o que você está sentindo naquele momento, então faz parte, tá? Houve uma época que eu não podia, por exemplo, pensar no Krishna, que na mesma hora brotavam lágrimas naturais e um sentimento impressionante, e eu na hora me abstraía para o lado de lá, e eu tive que trabalhar isso comigo para amortecer um pouquinho, porque era tanto amor que eu não aguentava, era muita areia para o meu caminhão. Hoje eu consigo pensar no Krishna com o mesmo amor, mas sem entrar naquela vibe. Mas se eu aprofundar muito, não tem jeito, né? É arrebatado por uma onda de amor maior do que a gente, aí já era, você não vai ter controle mental nenhum sobre o que você está fazendo. Uma onda de amor arrebatou você e vai projetar você nas praias do infinito. Não há como explicar muito isso intelectualmente. Vamos lá. O iniciado já recebeu seu quinhão de luz. Agora é a hora de compartilhá-lo. Por isso, ele ora em silêncio pelo bem de todos e pede ao todo que lhe dê forças para ajudar a humanidade com os talentos espirituais que aprimorou na iniciação. Ele sabe que só o todo compreenderá os seus propósitos, pois só o espírito
Só o espírito compreende o espírito. O iniciado ou estudante espiritual, ele já está, ele já colheu o essencial, que é a oportunidade de trilhar uma senda espiritual enquanto estiver na Terra. Você já colheu, então está na hora de semear, de plantar. Porque você fala, precisa semear para colher. E aí o iniciado já colheu, que é a chance de trabalhar. Vai lá e faz. Planta atitudes sadias no mundo. Não espere recompensa, não espere reconhecimento, não espere paraíso nenhum. Faça isso porque transborda de você isso, e você é isso. Senão, vai ser um joguete de ego tentando fazer algo para agradar o Supremo. O Supremo não tem emoção como a gente entende, é amor incondicional. Agora, a maneira como a gente trabalha precisa ser por transbordamento. Eu estou fluindo, eu vou fazer algo legal, porque isso é o que eu sou, é o que está transbordando de mim. Eu não espero ganhar nada, não espero que ninguém saiba disso, eu vou lá e faço. Mas isso é um estado de consciência meu, eu não estou esperando nada. Simplesmente se transborda aquilo. Muita gente, ao ajudar a fazer algo, espera um lugar no paraíso. Tem gente que ajuda para limpar karma de vida passada. Que absurdo! Eu estou fazendo um ato de amor para limpar conta furada de karma no passado. Nada disso você está fazendo por medo. Não, faça por amor e deixa que o tempo acerte as coisas no que tiver que acertar. E você pode ajudar os outros, e isso você não vai tirar só dificuldades do dia a dia, que são inerentes a todo mundo. Mas transborda serviço, mas não espere nada. Você já ganhou a grande chance, que é transbordar o serviço. Esse já é o seu prêmio. Por isso que você não deve esperar nada. Você já tem a grande chance, que é estar dentro disso, dessa luz espiritual, mesmo em corpo humano. Vamos lá. Essa aqui é bem complexa, teria que explicar em outra área, em outro momento. Eu não estou lendo todos os tópicos do texto, lembrando que esse texto é o Sementes Espirituais, na página 81 em diante. São muitos tópicos, eu estou pegando só os que eu posso explicar aqui, porque tem algumas coisas aqui que para poder explicar teria que ter PowerPoint, imagem, um quadro. Então aqui eu estou pegando só os tópicos que dá para refletir em cima aqui no programa, tá? O iniciado nunca abdica de sua capacidade de discernimento. Ele sabe separar o joio do trigo. Foi treinado espiritualmente para isso. Depois de tanto tempo aprimorando o seu raciocínio e as suas qualidades, como poderia permitir-se seguir alguma ideia estranha ou tomar atitudes negativas que envergonhem seu esforço? Então, gente, aqui essa não precisa comentar, mas eu vou dar uma dica. O Euri está ali, passou a semana inteira estudando, trabalhando aqui na rádio, voltando para casa, lendo, fazendo uma prática espiritual, foi fazer um curso, tentando melhorar o nível, quer dizer, batalhando por uma melhoria na lucidez dele. A semana inteira, Euri, trabalhando para ficar no equilíbrio. Aí chega sábado e domingo, a folga dele. Ele vai e enche a cara, fica bêbado e perde todo o equilíbrio que ele levou a semana inteira para manter. Tá? Então, num dia, ele desarmou todo o trabalho da semana inteira. Sendo ele o trabalhador ou estudante, ele precisa honrar o que ele está buscando e fazendo. Então, ao perder a lucidez num pileque, ele jogou por água abaixo todo o trabalho que ele fez a semana inteira. Quer dizer, não adiantou nada. E eu não estou falando que você não possa tomar um copo de cerveja ou um copo de vinho na mesa no almoço. Eu estou falando em embriaguez. Tá? Hoje tem que deixar tudo muito claro, porque as pessoas imaginam coisas que você falou que você não disse na verdade. Eu estou falando de alcoolismo, de ficar de pileque, perder a noção, falar o que não deve e perder a lucidez, que é uma vergonha para um estudante espiritual. Batalhou para melhorar a lucidez, Euri tomou muito e agora perdeu a lucidez. Então, para que ele batalhou para a lucidez se era para perder no final de semana? Então, cada um é que sabe do seu caminho, né? Mas eu estou alertando aqui, estudantes espirituais, valoriza a claridade de consciência que você está desenvolvendo, a limpeza e clareza dos seus pensamentos e suas emoções. Não há dinheiro no mundo que pague, não há prazer no mundo que te dê a clareza espiritual que você está buscando. Isso é trabalho interno. Não deixa um momento dar uma escorregada dessa, perder essa lucidez que dá muito trabalho para você alcançar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aquele que se permite o descrédito consciencial e se embrenha nas matas densas do radicalismo, em detrimento do discernimento espiritual, nunca foi iniciado realmente. O seu coração sempre esteve impermeável ao amor e à luz de Horus, ao amor, e a luz de Horus nunca brilhou em sua aura. Isso aí não precisa explicar, é redundância dos tópicos anteriores.
A riqueza do iniciado é sentir a presença do ser efulgente em si mesmo. A sua alegria é usar os talentos espirituais que o todo lhe confiou para ajudar a humanidade. A sua energia vem do inefável e ele não almeja ser mestre em tempo algum, pois sempre será neófito do grande arquiteto do universo. A sua alegria vem do serviço espiritual. Isso o torna rico. E ele sabe disso. Também não precisa explicar de tão claro que é esse conceito, tá? E terminando aqui, ativar os centros energéticos e irradiar energias a favor do bem de todos amplia consideravelmente o potencial bioenergético e projetivo. Então ele está dizendo que aqueles que fazem um trabalhinho quietinhos ali de irradiar energia a favor do bem da humanidade, ou participa de grupos espirituais irradiando energia para ajudar as pessoas ali, de qualquer forma, seja você quem for, com grupo ou sem grupo, irradia pensamentos bons para a humanidade, pensa na paz mundial, mesmo com as guerras em curso, mas você não carrega guerra, nem polaridade essa ou aquela dentro do seu coração, que é o incondicional. Então, todos vocês que irradiam energia para ajudar alguém individualmente ou coletivamente, isso amplia consideravelmente a luz dos seus chakras, a luz da sua aura, sua jornada espiritual. Você está melhorando muito fazendo isto. E vou repetir, não espere reconhecimento de ninguém de fora. É você dentro que sabe. Às vezes, nem colegas de estudo do mesmo grupo compreendem o que você está sentindo. Só o Eterno compreende isso, só a luz maior, só o Alto sabe o que se passa dentro de você. Agora, irradiar essa luz da forma que você aprendeu ou quiser fazer, seja por irradiação de energia, mantra ou prece, faça algo, vai fazendo. Deixa que o tempo equilibra as coisas e direciona você para o ambiente que lhe for mais favorável para a sua evolução. Euri, chegamos em cima? Gente, terminamos, consegui completar o material do livro, né? E ainda bem, porque são tópicos muito legais e eu tenho a honra de estar compartilhando esses grandes ensinamentos do Sanat Kumaraty aqui com vocês. Ele é o autor dos textos, eu só estou aqui compartilhando e interpretando. Tá bom? E vamos que vamos. No próximo programa, Rodrigo Betim com a flauta dele, vamos deixar gravado aqui, e ele vai estar com a gente novamente, tá bom? Um abraço.